getting late on the evening. Feel like blowing my horn. But I woke up this morning, all I had was gone. I getting late on the evening. Feel like blowing my horn. Olá, fãs do Limonada, estamos aqui em mais uma gravação, né? Que tá todo mundo achando que é ao vivo, mas a gente não tá ao vivo, a gente tá sendo aqui bastante demandado hoje, nossa terceira gravação hoje, mas talvez uma das que vai me dar mais prazer, porque além de estar com meu amigo Felipe aqui, que é o cara que é o inteligente do grupo, eu já falei disso anteriormente, né? Nós temos o cara que é o criativo, que é o Junei, que vai ficar melhor, né? Sim, vai ficar mais bonito, quer dizer. Tá mais bonito, né? Após aquelas harmonizações faciais. Né? Tem o cara inteligente e tem o cara bonito, que sou eu. Né? E o cara metido em tudo que sou eu também. Que a gente vive assim, hein? Mas eu vou dizer que hoje o dia que mais provavelmente vai me dar mais prazer nessa gravação é porque eu tenho um dos meus grandes amigos aqui presente com a gente. É um cara que... E de novo eu vou começar falando aquelas declarações que eu sempre faço, né, Felipe? Que eu sou campeão em fazer isso, né? Várias vezes no aniversário dele eu disse que bom que ninguém escuta o que eu digo, porque senão iam achar que eu tinha algo a mais por ti, né? Porque pra mim o cara é um exemplo de homem, exemplo de pai, um exemplo de empresário. Então com a gente tem hoje aqui o Marco Antônio Schmidt, com 2 T's, teu parente, né, Felipe? Deve ser, né? A família é grande, família é grande. É o diretor de negócios da Box Print, né? Um grupo que está se encaminhando, acho que agora 65 anos, né, Marco? 66, vai fazer no 66 anos, né? Tá indo para a 3ª geração, o Marco é da 2ª geração também, né? E é um cara que a gente falou de geração, mas é um cara que, embora seja provavelmente dos baby boomers, eu acho que não é baby boomer ainda. Não é geração X ainda. 79. É duro. É geração X como nós, mas é um cara que tem todo o comportamento de geração Z, é um cara que se reinventa, um cara que estuda, né? Então vamos parar de puxar o saco e vamos saudar ele aqui, cara. O importante é como se reconhece, não o ano que nasceu. Verdade, isso aí a gente aprendeu, né? É verdade. Eu sou geração alfa. Meu cérebro, né? Se for idade mental... É um menino. É um menino. Mas bem-vindo, Marco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Eu me classifico como ageless, porque eu abandonei a idade. Com 62 anos, né? Fazendo curso, fiz ano passado, realizei um sonho que foi estudar no exterior. Quando cheguei lá, o professor olhou e disse: temos um vovô na turma. Pô, o Gael não tinha nascido ainda, né? Não tinha nascido. Todo mundo na média de 30 anos de idade, e eles acharam um de 62 lá, 61 naquela época. Aí eu corajosamente fiquei quieto, né? Vou ver se ele muda o assunto. E ele começou: quem é o vovô? Até que eu tive que me declarar. Então, desde ali eu disse, procurei, disse, não, ageless. Mas era um dos caras mais jovens, provavelmente, que estava ali naquele recinto, né? Pelo menos de mindset. Né? Mais teimoso, eu te garanto que é. Não, mas eu vou te dar uma camiseta. Eu te falei isso sábado lá no tênis, né? Eu não sou teimoso, eu sou alemão. Essa vou camiseta comprar famosa. Eu já vi essa camiseta aí. Já pensei em comprar, mas eu pensei, não, isso aqui vai dar problema. Porque na turma de tênis, da qual também faço parte, eu fui convidado por eles para fazer parte. A turma tem quanto tempo? 40 aí? 42, 43 anos. Eu devo estar agora quase 20, eu acho, na turma. Fizeram uma votação para ver se aceitavam ele. Não aceitaram. Não aceitaram, mas ele eu vou igual. Levou bola preta. Levou a bola preta. Não, mas nós temos a turma germânica na turma, nós temos a turma dos que não são, sei eu, né? O Alex, o Matheus, né? Espanhol, português, enfim. Aquela turma. E temos os lindos, né? Que somos eu e o meu primo, né? Que também é esmanhoto, que é o gordo, né? Os bonitos da turma, né? Mas eu perdi meu host aqui, viu? Ele começou a falar e se perdeu. Que maravilha. Não, mas vamos tentar falar um pouco sério. Meu host. É difícil porque eu adoro brincar, ainda mais quando tô com meus amigos próximos aqui, né? Bom, a gente acabou escolhendo o Marco para estar junto com a gente porque é importantíssimo a gente falar de empresas. A gente teve no episódio anterior uma empresa que está com 69 anos, que é a Picadilly. Sim. Né? Também terceira geração. Também terceira geração. E hoje a gente está falando de uma outra empresa que está com 65, vai para 66 anos, que é a Box Print. E o Marco vai poder contar isso um pouquinho mais para nós, provavelmente. Mas que passou a ser um dos principais, se não o principal grupo gráfico da América Latina hoje.
Né? Felizmente. Felizmente. Não, felizmente não. Cara, isso é muito trabalho que a gente sabe, né? Mas a gente percebe dos desafios, e isso que vai ser interessante, porque a gente estava falando anteriormente no outro episódio de uma empresa de bem de consumo. Sim, né? moda. Que é moda, que vai direto para o consumidor. É muito mais fácil se perceber valor ou não quando você está falando de um bem de consumo. Quando a gente fala de uma embalagem, né, que passa desapercebida muitas vezes, né, como que a gente consegue agregar valor e transformar isso em um valor percebido para o cliente, que é o B2B, não B2C? Isso, ser relevante. Ser relevante para esse canal. Como fazer isso? É um desafio um pouquinho maior. No nosso caso, a gente sempre pega a questão da embalagem, lembrando que a maioria das empresas no Brasil hoje não tem marketing, infelizmente. Sim. Então, o grande vendedor é o vendedor silencioso, que é a embalagem. Mas isso funciona muito bem, menos para o calçado. Né? Onde nos outros segmentos a gente pode usar a embalagem com orgulho, de fazer diferenciais e criar diferenciais, para o calçado é mais complicado, que é o segmento que nós estamos falando aqui hoje. No calçado, a nossa grande estratégia sempre foi o tratamento de criar serviços. Então a gente começou a criar serviços para os clientes que ninguém tinha. Desenvolvimento de embalagens. Hoje, por exemplo, o nosso representante vai atender o Luz da Lua. O pessoal pede um produto, ele abre o computador na frente dele e ele vai fazendo uma filtragem e ele apresenta a embalagem na hora. Enquanto que o nosso concorrente vai ter que fazer a amostra física, ele dá o ok, e em 48 horas a amostra física está na mão da Luz da Lua. Não só naquela cor que ele queria, mas com outras variáveis, outras opções. E a gente ainda faz questão de mandar mais novidades. Ou seja, hoje, na verdade, para a gente conseguir se diferenciar para o nosso cliente, nós somos uma empresa de serviços e que entrega embalagem. É assim que nós nos classificamos. Eu até posso dar esse depoimento porque quando nós começamos esse trabalho, foi esse ano, né? Sim. Duas ofertas chamaram muito nossa atenção. A primeira foi de que nós sabemos de que 80% dos consumidores não levam a embalagem do calçado para casa. Não levam. 80% dos consumidores descartam. Não leva a caixa do sapato. Na própria loja. Na própria loja. Ele nem quer a embalagem. Ele nem quer. Ele nem quer. E uma das ofertas feitas pela Box para nós foi o seguinte: nós recolheremos as embalagens das lojas de vocês para recuperar elas na nossa empresa. Fazer a logística reversa. Primeira. Então isso é serviço logística reversa. O segundo foi: como vocês querem que nós entreguemos? Diariamente, por hora, semanalmente, quinzenalmente, do formato que vocês quiserem. Por ela montada, desmontada, em pallet, como vocês quiserem. Então, é se adaptar realmente à necessidade aqui do cliente. Mas, Marco, não precisa te ater só no calçado, tá? Porque Sim. Eu sei que hoje o calçado é quantos % da produção de vocês? Hoje nós temos uma grata surpresa. Hoje o calçado voltou a ser o segundo segmento. Opa! Para nós, nós crescemos no calçado nos últimos 5 anos 124%. Para nós é uma total surpresa. Eu adoraria dizer para vocês que eu teria previsto isso ou que alguém da Box teria previsto, mas ninguém previu. Foi imprevisível. Foi incrível, a gente está... E o que tu atribui isso? É um somatório de pequenas coisas. O nosso produto, ele não tem algo que apaixona o cliente. A embalagem. A gente já falou sobre isso. Então, nós criamos um somatório de pequenas coisas que estão nos criando diferenças. Por exemplo, no ano passado, nós recebemos 96 visitas oficiais na Box. Nós realizamos 38 jantares para clientes. Quando eu falo visita oficial, é visita organizada, que o cara fica um dia ou 2. O que ele vem visitar, o Ismael vai tomar café, visita, mas não é visita, né? Eu ia dizer, das 96, se fosse essa, aí eu estaria numa 5, né, pelo menos. Esse cara a gente não convida mais, eu já veio muito aqui. Dessas 96, eu posso dizer para vocês que 96 foram projetos. Ou seja, tu cria projeto, tu cria sinergia, tu consegue hoje trazer serviços para o cliente que não se tinha no passado. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é quando a gente teve, em 2005, começou com a pegada de ser a primeira gráfica FSC do Brasil, 2009, primeiro carbono neutro. Naquela época ninguém falava sobre isso. E a gente criou um mantra para nós, que nós queríamos ser a melhor embalagem para o mundo. Não é do mundo, é para o mundo, ou seja, que faça o trabalho como a gente ofereceu para os da Lua, que faça o trabalho de sustentabilidade, que possa ter orgulho, que deixou uma pegada positiva. E esse mantra a gente começou a trabalhar desde a época 2005. Então acho que essa sequência de coisas, juntada à tecnologia que nós tivemos hoje,
juntado a reduções de preços constantes que a gente tenta fazer. Por eficiência e por investimento em tecnologia e processos, né? Por exemplo, nós investimos nos últimos 8 anos 62% do lucro da empresa. Para isso, tu tem que ter o acionista de acordo, que está vendo o futuro na gestão, né? Dos últimos 6 anos. E tem que ver toda a estrutura da empresa, porque tu tem que trabalhar com o teu acionista. Nós temos hoje 8 acionistas, que são os 8 netos do seu Arno, e nós conseguimos comprovar para eles que o melhor negócio para eles é deixar o dinheiro investir na box. Claro que às vezes tem alguns anos sem colher o futuro, mas esse foi um dos grandes diferenciais. E detalhe, esses investidores, isso é uma empresa familiar profissionalizada. Sim. Hoje, nós começamos, falando em profissionalização, nós começamos em 2009 a preparar a profissionalização da empresa. Nós separamos 6 pessoas, das 6 ficaram 3 que em 2019 assumiram. Então, o que hoje nós aqui nessa mesa conhecemos da Box Print são 3 executivos que fazem, não é mais nenhum familiar. Junto a eles tem 3 sucedâneos, 3 netos do seu Arno, que trabalham com eles e respondem para eles. Então, a gestão são 6 pessoas, mas quem decide mesmo são 3 executivos contratados, que estão conosco há muito tempo. Difícil isso, né, Felipe? Difícil, não. Difícil de ver isso, né, por aí. Né? Exatamente. Mas eu vou voltar um pouquinho num tema aí que o Ismani puxou, e eu sou o cara que às vezes larga uns limões, tá? Tem problema nenhum, adoro. O Ismani fica falando aí. A gente falou de empresa responsável, empresa sustentável, se olhar para o mundo, né? O Ismani citou um negócio que chama atenção, né? 80% das embalagens não são desejadas pelo cliente, né? Do calçado. Do calçado, exato. E aí a gente tá falando de uma embalagem que viajou até a loja e vai ter que viajar de volta pro lugar de onde ela veio, né? Sendo que ela não foi desejada para onde ela foi. Sim. Isso não é uma oportunidade de pensar diferente a questão de embalagem? A gente falou sobre inovação aqui, né? Será que isso não é... Opa, acendeu uma luz aqui, tem um problema dentro desse jogo aqui. O que a gente pode fazer diferente para que o consumidor deseje a embalagem e não descarte ela e não gere esse custo, né? Porque é um custo que a gente está falando, né? Viaja, ida e volta, e ainda tem todo o processo depois para recuperar, né? E ser reutilizado. O teu raciocínio é bem inteligente e é um desafio constante, né, Felipe? Apenas um adendo. Ela não volta para nós. Quando a parte de reciclado. A gente tem parcerias em cada região. Então, na parte da economia circular, por exemplo, consumir em São Paulo, ela vai ficar em São Paulo. Vai ficar em São Paulo mesmo. Vai ficar em São Paulo. O que nós temos, na verdade, é um bem bolado com o pessoal do reciclado, que a gente organiza, eles ganham dinheiro. Sim. Ou seja, é bom para eles e é bom para nós. Ou seja, é bom para a sociedade, né? Sim. Quanto ao desafio que falou, é um desafio constante, é o Second Life, né? Então, a gente hoje tem algumas embalagens que consegue fazer infantis, que faz segundos jogos para o pessoal recortar, faz alguma coisa de... Eu, por exemplo, gosto muito da ideia da sacola. Sim. Que, por exemplo, se eu vou viajar, a embalagem da Luz da Lua, tu aumenta a aba, bota uma alcinha, não muda quase o preço, ela vai desfilar de sacola. Claro que o pessoal da sacola não vai gostar, mas eu acho que o Luz da Lua Periga vai gostar dessa ideia. Sim. Vai desfilar com a sacolinha, com a embalagem, e vai começar a levar a embalagem para ficar em casa, que daí acaba gravando. Mas o desafio é esse, é conseguir criar a segunda vida para ela, que é o como usar ela em casa. Que ela seja conveniente, né? Para que eu não precise deixar ela lá, né? Sabe que o homem hoje leva mais embalagem que a mulher, os mani pode... Sem dúvida. Porque ele guarda ferramenta, ele guarda muita coisa, ele vai botar com a caneca. A gente falou sobre o homem gosta de caixinhas, né? É mais uma caixinha na vida dele. Caixinha, né? Mais uma caixinha. Mais uma caixinha na vida mas dele. Mas tá proibido falar caixinha, tá, Felipe? Embalagem. Embalagem. A gente falou em outro... Eu já quase apanhei diversas vezes. Pior. É que no outro programa a gente falou sobre caixa, né? No sentido figurado de caixa. Né? Mas é um desafio, Felipe. É um desafio grande e a gente trabalha bastante, ele busca. Porque eu vejo muitas marcas de calçado, não brasileiras, né, de fora, e o esportivo também tentou reinventar essa questão da embalagem de uma forma que ela fosse mais inteligente, né? Sim. Justamente para o uso, né? Tem a questão de tamanho também, né? Para a questão de transporte, tudo, né? Mas para que ela tenha algum tipo de conveniência e utilidade, né? Seja relevante para o consumidor depois realmente usar ela. Né? Quanto maior o segmento da marca, quanto mais alto é o segmento, mais a embalagem é valorizada. Sim. Até porque acabam sendo porta-joias. Exato. Acaba tendo isso, né? Sim. Eu dificilmente levo as embalagens, mas sim, tem um calçado lá, por exemplo, tem um sapato italiano, que é um sapato de festa, de casamento, que eu tenho há 12 anos, tá lá a caixa, né?
E é um Bruno Mali, tá lá. É um porta-joias. Um precioso. É um precioso. Tá lá. Então ela serve para outras coisas. Né? Sim. Eu acho que um dos segmentos acho que mais valoriza a questão de embalagens é o cosmético, né? Sem dúvida. Que é um grande segmento de vocês, Sim. né? Com Boticário e com Natura, né? Sim. Hoje o nosso primeiro segmento é o cosmético, o segundo é o calçado e o terceiro é o farmacêutico. Uhum. Depois nós temos veterinário e bebidas. Uhum. Desculpe. Então, mas o cosmético é disparado o maior hoje, é onde nós temos consegue se agregar mais valor à embalagem, Sim. consegue criar mais diferenciais. E é um produto que esse sim se vende quase 100% pela embalagem. Pela né? embalagem, A né? embalagem ajuda Faz muito. parte do VM da loja, né? Faz, é. Se pegar esses casos aí, acaba tendo. Mas esses caras são os caras mais exigentes, né? Graças a Não Deus. é qualquer fornecedor que atende esses caras, né? O que vocês fazem para conseguir atender esses caras, né? Quais são os selos, enfim, tudo que vocês tiveram que fazer para conseguir estar dentro desse segmento aí? A primeira coisa que eu te diria é essa parte dos teus pilares, né? Uhum. Hoje, por exemplo, nós somos a primeira gráfica carbono neutro, a primeira gráfica B Corp do Brasil. Para mim, B Corp é o melhor selo que eu conheço para o mundo, porque ele é o Benefit Corporations e ele faz um acerto moral que todas as empresas que são B Corp vão dar a chance para quem é B Corp. Porque não adianta o Felipe se fazer todo o esforço de sustentabilidade, chega na hora eu compro do Zé da Esquina. Uhum. Tá, mas Zé da Esquina é 10 centavos mais baixo que o Felipe. Tá, mas espera aí. Eu quero Caiu fazer por bem terra pro teu mundo. discurso. Eu faço bem ou não faço? Não, eu faço. Então eu tenho que chamar o Felipe. Eu tenho do Zé da Esquina por 10. Ah, mas não chego. Então vamos negociar 5. Vamos. Mas chegamos lá. Ou seja, se a gente não se ajudar, o mundo não vai nos ajudar. Então, para mim, esse é um dos seus. Somos GPTW também, subimos a pontuação. Então, essa parte de sustentabilidade vem conosco desde 2005, com muito orgulho. Mas eu acho que sim, de novo, voltando para a palavra equação, nós temos hoje uma incubadora na empresa. Essa incubadora tem mais ou menos uns 8 anos. Tudo que existe de mais moderno no mundo está na incubadora. Primeiro que tu entra nela, quem te atende é a Alex. E é ela que faz toda a apresentação preparada, customizada para o cliente. O Felipe Manioto foi lá, ela vai lá, vai dizer teu nome, vai estar preparada e ela vai iluminando a sala, cada objetivo que nós temos preparado. Ou seja, já começa a criar uma experiência para o cliente de serviço. Saindo dali, a gente tem todo o Estúdio B. O Estúdio B faz toda a criação e pode desenvolver tudo digitalmente, criando rapidamente opções hoje digitais, enquanto que teria até 2 anos atrás nós faríamos impresso. Para fazer uma amostra impressa, como uma da cosmética que a gente olha, vamos pegar um Malbec, um essencial da Natura, tu gastaria 25, 30 mil reais para fazer uma amostra. E quanto tempo? 25, 30 mil reais para fazer uma amostra. Sim, por quê? Tu teria que imprimir na offset, teria que fazer todos os efeitos de hot stamp, fazer todos os clichês como se produção fosse. Sim, para uma amostra. E tu vai rodar 1000 folhas, vai rodar 1000 embalagens para tirar umas 10 lá, porque sai 20 por folha. Desperdício. É desperdício. Tempo, desperdício, dinheiro todo. Hoje a gente faz isso digitalmente. Em 48 horas tu tem na mão. E com os efeitos que tu fica olhando, e nós como leigos, vamos olhar e puxa. Isso é offset ou é digital? É digital. Só que isso faz parte dos 62% investido em tecnologia, né? Sim. Então, esse somatório de equações é que faz a diferença. Uma embalagem hoje, em qualquer lugar do mundo, ela tem só 3 itens acima de 20%. Então, é muito fácil da gente vender a bandeira a preço e, às vezes, inexplicável como se encontra alguns preços que são mais de 20%. Porque acima de 20% tem o cartão, imposto e setup. Onde a gente pode trabalhar o setup. Né? Sim. Se tudo for igual, ninguém vai tirar 20% a mais ou menos ali, não tem né? como. Então, quer dizer, tem uma forma de defender a bandeira, mas... Mas sabe que isso que tu falou é bastante interessante e esse é um assunto que a gente já abordou aqui sobre as empresas que abordam esse ESG de uma forma responsável. E eu sou um cara extremamente crítico sobre isso, né? Porque muitas vezes o ESG acaba sendo uma coisa para inglês ver. Concordo contigo. Quando a gente vê empresas de bens de consumo, eu acho que isso fica cada vez mais complexo. A gente sabe de que o maior grupo consumidor da Shein, né, que é a Shine, né, é a geração Z. A geração Z é a que mais fala sobre sustentabilidade, só que é a que mais consome
dos caras que mais poluem, que destroem, que usam mão de obra escrava. É aquela história Então, que o discurso é diferente do que ela faz. Exato. Né? Então, a empresa, muitas vezes, de um bem de consumo, ela pode, cara, vai em busca do B Corp, vai em busca de tudo, ESG, e o consumidor vai optar, muitas vezes, por algo de preço. Né? Acho que o exemplo que tu deu, ele é diferente disso, porque tu está falando de ter um B2B para uma empresa que somente vai ter um fornecedor se ele tiver aqui. É um pré-requisito para entrar. Só complementando o que tu falou, a gente sempre fala isso, né? Muitas pesquisas são feitas sobre padrões de consumo. Né? E aí se pergunta para as pessoas, tá, mas o que tu valoriza ao comprar determinado produto ou determinada marca? E aparece lá no ranking, obviamente, que está lá entre as alternativas a serem escolhidas, a preocupação social, a responsabilidade ambiental. Fica bonito, né? Exatamente. E aí, socialmente, eu quero ser visto como... eu quero ser visto como um cara que se preocupa com isso, né? Imagina se eu vou dizer que não, eu vou comprar uma marca e não me preocupo. Óbvio que eu preocupo com isso. E aí a gente brinca, né? Que tem o famoso teste da geladeira, né? Vai lá, abre a tua geladeira e olha todas as marcas que estão lá dentro e tenta descobrir quais são os propósitos ou quais são as responsabilidades que essas marcas têm de fato, né? E as pessoas não sabem, né? Porque, na verdade, elas dizem como elas gostariam de ser vistas, mas no momento que elas compram de acordo com seus interesses. Sim, né? sem dúvida. Infelizmente, sim. E outra preocupação, né, Felipe? Num país que nem o nosso, na América do Sul, onde uma grande parte está mais preocupada com o fim do mês do que com o fim do mundo, sobreviver, né? É muito mais fácil tu fazer essa realidade na Europa, nos Estados Unidos, num percentual também, do que no Brasil percentualmente. Sim. A preocupação com o fim do mês é maior, né? Vai explicar que vai poluir o ambiente, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um carro, eu preciso disso para me locomover, porque senão eu dependo do ônibus, eu dependo do metrô. Então tem algumas coisas realmente que a gente tem que ter um certo cuidado. E dentro disso que o Ismani colocou também, você não acha que também em alguns casos existe uma indústria de selos? Ou uma pressão social por selos que acabam, de certa forma, perdendo um pouco de credibilidade, né? Porque a gente se prepara para ganhar o selo, mas não é verdade que aquilo ocorre dentro da companhia. Na verdade é o seguinte, acho que essa preocupação já começou desde a época da ISO 9000, né? Sim, sim. Então, lembra dos planejamentos, né? Vamos fazer um planejamento porque a gente precisa da ISO, né? Não era porque precisava do planejamento, não tinha planejamento nenhum. Faz uma visão, faz uma missão aqui porque a gente precisa ganhar a ISO. Não, só um parênteses, a ISO ela não te dizia que tu estava fazendo certo, ela dizia que tu fazia sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito, tá padronizado. A incompetência tá padronizada. Pior que e o cara daí padronizava o sistema de segurança, uma guarita. Ele tinha ISO, era da guarita. Era da guarita. É verdade. Sem dúvida, Felipe, tem que cuidar muito e eu acho que a busca é entender o que o cliente realmente valoriza. E aí, quando eu falo cliente, é desde a ponta, né? Quem vai comprar. E quem não se preocupar com o cliente final, não adianta. O meio mas o resultado está lá no final, né? Então, por isso que para mim hoje, quando falo em B Corp, eu tive uma experiência com a Sintecal. Eu viajei com uma missão pelo selo de origem sustentável e das empresas que estavam na época, nós éramos a única que éramos B Corp. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, em todas as Allbirds, na Patagônia e tudo, e eles sabiam que tinha alguém B Corp, era incrível. A gente foi para vender o selo de sustentável, mostrar que nós temos. E que é uma baita movimento para o Brasil, que eu acredito muito para o futuro calçadista brasileiro. Mas o B Corp, para eles, era maior do que o selo. Claro, eles não conheciam, mas assim, eu me surpreendi com o tamanho do B Corp, sabe? Porque realmente é uma decisão que tu tem que fazer realmente, porque todo ano tu é avaliado, tu tem que subir de nota, e tu é avaliado, não tem meia palavra. Nós, por exemplo, tivemos muito problema para nos tornarmos B Corp no início, pelas ações trabalhistas que nós tínhamos, que são poucas. Mas como é que tu vai explicar para o americano que tu tem 10 ações trabalhistas, 15 no ano? Isso para nós é um orgulho. Tem que explicar que aqui tem uma indústria da ação trabalhista. Que isso percentualmente não é significante. Não é relevante. Não é relevante. Eles quem veio nos auditar não sabia nem como fazer como assim ação trabalhista? O que vocês fizeram? O que significa isso? Mataram o cara, né? Escravizaram as pessoas. Fizeram, sabe? Foi a nossa maior dificuldade, foi passar por isso. Então, para mim hoje, concordo com o que tu falou, tem que se cuidar sempre. Mas o foco é aquele selo que vai tirar resultado e que tu acredita, né? Teve uma pesquisa, acho que foi ano passado que saiu, acho que na Fast Company, entrevistaram executivos de empresas americanas e 2/3 deles admitiram que as empresas que eles trabalhavam faziam greenwashing.
terrível. O cara tá dentro da empresa, o cara tá coordenando os programas, tá ciente de tudo, ele admite realmente. Isso aqui é para inglês, né? Isso é pobre, né? Isso é pobre. Na verdade precisa ser muito legítimo, né? Nós falamos isso muito na Luz da Lua. O pessoal diz, nossa, mas por que a gente não lança uma campanha de produto sustentável? Cara, a gente só vai fazer isso a hora que realmente for. 100%. Não tem gente contar uma história, porque daqui a pouco eu vou pegar uma das linhas, né, de produto que é assim e vou lá exaltar e não sei o que, só que aqui eu tenho um monte de coisa que ainda gera comprometimento de alguma forma. E o calçado é muito complexo para isso, né? De resíduos, enfim. Como o Marco disse, para tu chegar num B Corp ou num outro certificado, cara, é muito pesado, né? Então tu pega um processo que envolve tava lá 80 fornecedores, né? Tu vai ter 200 pessoas pegando calçado, tu tem matéria-prima natural, tu tem muito produto químico, é muito complexo. Então a gente opta por somente divulgar aquilo que a gente consegue fazer. No caso da Box, e aí de novo, né, tem uma admiração porque eu me lembro de ter feito uma visita, eu acho que foi 2001. Eu acho que 2002, que eu tive te visitando, acho que é a primeira vez que eu tive na Box. E aí tu me mostrou as impressoras alemãs aquelas. Né? Que, cara, era um trem. Tu olha para essas impressoras, elas parecem um trem. Parece uma cara gigante, uma locomotiva, né? E naquela época já existia essa preocupação. Então tu vê que é legítimo. E ao passo que a gente vê empresas com esse Great Place to Work, né? Que explora as pessoas, que a pessoa tem que trabalhar, a pessoa está exausta, burnout, são trituradas, né? E o cara tem selo máximo. Exatamente. Eu acho que isso que descredibiliza um pouco quem tem, né? Porque, na verdade, vamos lá, a gente falou de selos, né? De ESG, e a gente vê, por exemplo, a Volkswagen, o caso que aconteceu na Alemanha, da fraude, também, né? Vamos lá. Aqui, né? Algumas corporações que se tinha grande Americanas apreço, era né? Great Place to Work, exatamente, máximo, né? Também tinha lá os programas de governança, né? Que foi justamente a principal crise da governança. E a gente vê, por exemplo, eu vi um ranking recente de ESG no Brasil, tava lá Petrobras, Caixa Econômica Federal, e a gente sabe como funcionam essas empresas. Especialmente né? Governança. Isso é especialmente governança, né? E a história do Brasil tá aí para contar o que se fez dessas empresas estatais também, né? Então, eu acho que isso acaba, de certa forma, descredibilizando o selo e, por consequência, todo mundo que está usando o selo fica naquela questão, né? Puxa, mas será que esse é quente ou esse não é quente? Será que esse vale ou não vale? Né? Justamente por essa questão de empresas que têm problemas, e muitas têm o selo e têm problemas hoje, ainda os problemas não estouraram, né? A gente vai ficar sabendo só no futuro, e aí isso ajuda a corroer um pouco desse valor, sabe? Por ostentar um selo. É por isso que hoje os grandes clientes estão fazendo auditorias, que não deveriam fazer e nem precisariam. Sim. Mas hoje, por exemplo, nossos clientes os auditam para confirmar o selo. Então, é um custo... Deixa eu ver se tu é mesmo quem tu diz que tu é. Porque o outro diz que é e não é. Se não tiver um acreditador... Mas é isso que eu digo assim, acho que isso é muito mais válido hoje no B2B. Essa é uma impressão minha. Não tem nenhum número para afirmar isso. É realmente uma impressão minha, de que é muito mais válido e mais respeitado nas relações entre empresas do que para o consumidor. Porque o consumidor ainda diz que valoriza, mas na hora do vamos ver, é aquela, o que eu faço quando ninguém está me olhando? Vamos brincar então. Deixa eu brincar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Vamos inverter. Homem dos números. Que percentual tu acredita que realmente hoje compra por uma sustentabilidade ou por um selo no Brasil e no mundo? Pela tua pesquisa, pelo teu feeling. Bom, primeiro eu não sou o homem dos números, né? Eu sou o cara que eu dou uma pesquisada nos temas, que o Ismael diz, pesquisa isso aí que é importante, faça um teminha de casa aqui. No Brasil, eu acho que o percentual... De novo, eu tô falando do comportamento real, não do que se é respondido nas pesquisas. Real. Tá? Eu acho que o percentual é baixíssimo. Tá? Concordo, mais ou menos. Baixíssimo. Eu diria bem menos do que 10%. Ok. Quanto uma empresa gasta como Luz da Lua para ganhar 1% de market share no ano? Nossa senhora. Que pergunta difícil, hein? Não, chuta. Vamos dizer que, cara, eu vou falar em percentual de receita, tá? Pra gente ficar dentro aqui do campo ético.
nós estamos falando de tranquilamente, se eu falar em tudo de tecnologia, nós estamos falando de pelo menos 15% da receita. 15% da receita. A Box te oferece isso basicamente pelo mesmo preço, ou às vezes mais barato que a concorrência, para ganhar 10%. Claro que é 10%, mas é isso que a gente quer provar. É isso que a gente está conseguindo fazer. Levar para o teu consumidor que quando ele vai ver a embalagem da Box Print, ele sabe que ela é a melhor embalagem para o mundo. E que o teu produto também é. Porque tu tem responsabilidade. E tu não gastou R$1 a mais. Sim. Né? Então, desculpe a provocação, mas esse é o nosso negócio. Mas é isso aí. Eu entendi Mas isso. Esse entendi. Porque tu gasta muito para ganhar 1%. E Sim. nós estamos te oferecendo 10, 8, 6, de repente, Sim. oportunidade. Tu sabe que assim, para usar o português chulo, eu acho que o consumidor final ele só vai começar a valorizar isso mais quanto mais água bater na bunda. Entendeu? Mais anos de 2024 no mundo gaúcho, né? Aí a gente vai começar a se dar conta de algumas coisas. Ou de que é o seguinte, né? De que quando a gente começa a ter crises energéticas no mundo. Mas aí eu vou colocar eu vou colocar outro tempero aqui nessa jogada, tá? Uma coisa é uma preocupação ESG quando o dinheiro sobra, né? Eu posso escolher, eu posso até pagar um pouco mais. O problema é quando a água baixa, que é um momento que a gente está próximo a viver, hein? O momento que a gente está muito próximo de viver, quando essa água baixar e o dinheiro ficar mais escasso. Vamos para alimentação. Aonde eu só me alimento com orgânicos. E aí eu perdi meu emprego, eu vou comprar McDonald's, que é mais baratinho. Não, acho que a preocupação do fim do mês é a primeira, né, pessoal? Não tem discussão. Mas o nosso projeto... A renda, né? Com a tecnologia, é conseguir que não altere o preço e te entregue o produto com sustentabilidade. Sim. A gente não quer te vender um produto mais alto. O que não é uma realidade para grande parte dos setores. Concordo. O Ilmani acabou de falar de orgânicos, é uma realidade que vai ser para sempre. Nunca o orgânico vai ser mais barato que o alimento que não é orgânico. Mas, Felipe, deixa eu defender a bandeira. Tu acha que o Luz da Lua ia comprar se a gente não fosse mais barato? Olha pra cara desse cara. Não vou revelar aqui agora a pressão que esse homem sofreu. Meu Deus. Mas eu não ia mesmo. Esse homem tem uma fama no mercado, hein? Não, mas eu sou o comercial que vendo. Teve um comercial que compra lá, que fez a negociação com ele. Eu estava junto, eu fui testemunha do esmagamento. Tu só assistiu, então, tu não participou do... Eu não participei. Até por questões éticas, como é meu amigo, eu dizer que ele teria feito negócio que era meu amigo, eu não podia me envolver nisso. Deixei de fazer isso. Mas esse é o grande desafio, é tu conseguir trazer um produto sustentável com um preço de mercado. Né? Acho que esse é o grande negócio. Claro que a gente não vai ser mais barato sempre, isso é impossível. Mas ter um preço de mercado é o que a gente precisa ter. E é isso que a gente tem conseguido fazer. Porque entre nós três, crescer 124% em 4, 5, 6 anos no calçado, o calçado não cresceu isso, né? Então, para nós, felizmente, a gente conseguiu ter esse share. Mas por falar em calçado, eu quero voltar lá para os anos 90, porque essa é uma história que a gente já falou com o Christian Thomas aqui. Né, onde o Vale era um vale que prosperava, que tinha muito dinheiro, era a capital nacional das BMWs, né? Antes disso era a capital nacional dos Landaus. A cidade que mais vendia Landau do Brasil era no Hamburgo. Exato. Tinha um museu, inclusive. E obviamente a Box surfou essa onda por assim, um longo tempo, né? Acho que se forjou bastante desse crescimento naquela época, né? Sim. E em algum momento vocês se deram conta de que isso poderia não durar. 1985. Eu estava tomando chimarrão com o seu Carlos Reicher e eu tive a felicidade dele de receber um relatório do seu Ernesto Corrêa. O seu Ernesto Corrêa fez um relatório onde dizia que a previsão dele era mais de 10 anos de bonança por calçado no Brasil naquela época, 85. E é exatamente o que aconteceu. E bateu, né? 95, eu entrei no calçado em 93. Ali a crise já na empresa do Ernesto, e eu saí em 96 e foi quando começou a derrocada. E eu botei aquele relatóriozinho embaixo do braço, traduzi, levei pro meu pai, pro meu irmão, disse, vamos que agora é a hora. Tu acreditou? Acreditei. Muita gente deve ter visto o relatório dizendo, não, isso aí tá louco. Tá louco. Isso aí nunca vai terminar. É o que não quer ver, né? Não, e é difícil ver, né? É quando tu tá vivendo a euforia, tu dizer, não, cara, aqui ó, vende as tuas ações aí porque o mercado vai cair. Tu vende? E naquela época era 100% calçado. 100% calçado, 100%. E naquela época nós éramos a 6ª gráfica em faturamento do estado do Rio Grande do Sul. E essa virada toda que teve, daí em 90, a gente começou daí então a querer vender para fora do calçado. Vender para fora do calçado era ir a São Leopoldo, Porto Alegre, né? Tu tem esse relatório guardado ainda? Tchê, isso é uma relíquia, hein, cara? Eu não sei onde está esse relatório. Isso aí isso é a parte da história do calçado, hein? Isso é. E daí, junto em 97, foi quando a gente trocou o nome da empresa, que era Cartonagem Campo Bom. Cartonagem, eu lembro. Aí virou Box Print.
junto a gente começa a ter essas mudanças de marketing, de visão e tudo, e vai evoluindo. Mas esse relatório eu acho que eu não tenho mais não, Felipe. Estou pensando aqui comigo que eu nunca mais vi ele. Esse é um documento histórico. E olha, se eu pudesse botar ele num quadro, eu adoraria ele ter na minha sala. Porque ele mudou a nossa vida, viu? Que legal. É aquela história, né? Tu acreditar nas coisas, né? Sempre lembro da história do tsunami, aquele que atingiu a Ásia ali, né? O sul da Ásia e tal. Foi 2005, eu acho, né? 2005 a 2006. E aí tinha pessoas que... o mar recuou aqui, que estranho isso aqui, né? Diferente, né? E o pessoal ficou na praia. Que legal. Alguns não, né? Vamos tirar foto. Alguns tinham feito tema de casa e opa, tem alguma coisa errada aqui. O negócio é dar no pé aqui porque algum problema vai dar. Tudo que vai, volta, né? Tudo que vai. Quando volta, Quando não é muito agradável, não é muito agradável. Mas essa história do calçado, ela é incrível porque isso aconteceu com vários segmentos, né? E hoje o nosso cluster aqui, ele tá praticamente destruído, né? Se a gente for pegar o cluster original do calçado, a gente falou disso, né? Sim. Ainda existem pessoas, não, vai voltar aquela época. Aquela época não volta mais. Não, aquela não. mais. Volta porque hoje, por exemplo, todo esse crescimento no calçado é tudo marca. Não é mais aquela questão de exportação com marcas de americanos que tinha antes, né? Nós estamos falando de Luz da Lua, de Grupo A, de Grupo B, né? E essa é a turma que está agora puxando o calçado. Nike, né? Que são também fornecedores, né? Sim, são marcas hoje consolidadas, né? É diferente do que aquela época, né? Naquela época era um cliente lá dos Estados Unidos, lá que a gente nem... Era simplesmente um nome que vinha pela companhia, né? Nós éramos um ateliê de fábrica de calçados, né? Acho que essa seria a definição. Exato. Um grande ateliê. É um grande ateliê. Porque não tinha marca, não tinha nada, o pessoal comprava, como hoje nós temos os ateliês, né? Sim. Foi pena que a gente não pôde aproveitar um pouco mais aquela época, né? Mas... fazer o salto, né? Mas aproveitaram. Sem dúvidas aproveitaram. Tem uma outra questão que eu acho que é legal de a gente falar aqui também, né? Que tu já começou a falar um pouquinho, que é sobre a sucessão, indo para a terceira geração. E assim, quais são as dificuldades que tu enxerga hoje nessa... porque eram menos sócios no começo, né? Aí vem os filhos depois do seu Arno, né? E agora cada um dos filhos tem mais filhos. São 8 agora. Né? São 8, né? Sim. Como que tu enxerga essa gestão dessas tensões, das diferenças nas divisões? Porque são famílias diferentes, né? São visões diferentes de mundo mesmo, né? E a empresa não cresce da mesma a progressão... Que cresce a família. Progressão geométrica que cresce uma família diferente como né? cresce uma empresa. Em breve estaremos indo para a 4ª geração, né? Já tá o Gael, e como é que é o nome do filho do... Matheus. É o Matheus, né? Já temos Carlos. 2 já da 4ª geração, né? Presentes, né? A primeira coisa que eu vejo é assim, né? Tem que se entender, minha visão particular, que o dinheiro do meu pai é dele, não é meu. Isso é a primeira coisa que eu sempre entendi. Eu, talvez no futuro, tivesse, quando novo, né, essa oportunidade de ser filho de. Então, quando meu pai tinha lá pelos seus 50 e poucos anos, eu e o Luiz, meu irmão mais velho, pedimos a empresa em vida. Primeira opção, quase apanhamos, né? Natural, né? Até que churrasco de domingo, vamos fazer uma proposta. Pai, seguinte, nós vamos te demitir, nós vamos assumir a empresa. Aí a gente explicou pra ele, todo filho de patrão acha que dá pro negócio. Só que se chegar a nossa vez, porque ele trabalhava que nem um louco, manhã de tarde e noite, como normal, né? E aí, se tiver qualquer problema, o senhor chega o momento de passar a empresa para nós, a gente não estiver preparado, pode ter o risco de quebrar, pode ter o risco de ir bem ou ir mais ou menos. Se o senhor começa a passar a empresa para nós, a gente vai aprendendo devagarinho. Vamos reduzir a loteria, né? Vamos reduzir a loteria. E como a gente sabia que a formação dele era contábil, a gente já levou o projetinho todo contábil para ele. Tudo que ele podia. Então, qualquer lugar que ele ia no mundo, a gente achava um fax, algo super moderno, que para mandar todos os dados que ele olhava todo dia de manhã na empresa. Era o BI. Era o BI dele na época. Então, ali foi o primeiro passo. Passou para mim e para o Luiz. Daí, em 2009, a gente começou a preparar para os executivos. E para chegar onde nós estamos hoje, né, que é os sucedâneos, nós organizamos um Family Office. O Family Office cuida tudo dos netos e dos filhos. Tudo que vocês imaginarem mesmo. Tem dinheiro, ele cuida. É festa de casamento, é compra de carro, tudo. Para que eles tenham alguma relação de amor com a empresa. Segunda coisa, os nossos 3 superintendentes precisam comprovar numa reunião anual
que o melhor investimento do dinheiro dos 8 sucedâneos é deixar na box. Então a gente faz uma reunião onde apresenta bolsa, apresenta dólar, apresenta CD, tudo que vocês imaginarem. Sim. E aí no final... Sim, tem que valer a pena comparativamente pelo risco que está envolvido. Isso. E tem que pagar dividendos. Porque não adianta dizer, puta, tô ganhando dinheiro, Felipe. Sim, vamos reinvestir. Vamos reinvestir. Então, esse é o negócio que está funcionando. Porque a roda está andando bem. De novo, profissionalização, né? Profissionalização da relação familiar. Isso. E a família, por exemplo, quinta e sexta. Onde é que eu vou estar quinta e sexta o dia inteiro? Eu, Luiz e o Júlio. O Júlio é nosso conselheiro, meu irmão do meio. É engenheiro químico e é diretor da fornecedora. Vamos em Dom Cabral. Gestão e sucessão. Já realizou há uns 15, 20 anos atrás, agora estamos se realinhando para preparar para o próximo passo, que é daqui a 10, 20 anos. Então, é estudar, é preparar e entender. São famílias que têm opiniões diferentes, mas uma coisa é dinheiro. Vamos brigar para ganhar dinheiro, não vamos brigar por ego. Sim. Isso é uma coisa que eu posso dizer com orgulho. Já briguei com meu irmão já brigou comigo, mas nunca por frescura. É para ganhar dinheiro. Maturidade para fazer isso. Né? Então, quer dizer, essa é a busca, né? Dizer assim, vocês nunca brigaram? Não, a gente brigou sim. E vai brigar de novo, de repente. Falou nos programas, isso faz parte, né? Exato. Faz parte e aquela história, quanto mais família, quanto mais próximo, mais se briga, né? Não tem. Mas assim, hoje, nos últimos anos, a gente está de lua de mel com a empresa, Tivemos agora, sábado, 91 anos do pai de aniversário, foi muito bacana, toda a família estava lá. Então, ele reuniu também as pessoas que fizeram parte da vida dele, fez um grupo pequeno, até foi muito hilário, que eu disse para ele, pô pai, tu não vai convidar nenhum colega? Ele olhou em silêncio para mim e disse, Marco, morreram todos. Foi horrível a minha pergunta. Não pensou antes de fazer a pergunta, né? Tragicômico. A risada agora aqui foi tragicômica. Né? Ele disse, tu fale, pai. Não, mas ele tá bem, né? Tá bem. Eu que o conheço também, assim, pessoalmente, é impressionante. Tá, não parece de 91 anos. Não, tá bem. Lúcido. A gente pega os relatórios toda semana. O Marcelo faz um relatório complexo de suprimentos todo mês para ele, toda a movimentação de compras ele pega, se tiver um ponto diferente, tudo certinho, tudo. Muito bom. Mas é isso que mantém ele vivo. Sim. Não. Então assim, pessoal, eu acho que a gente está vendo agora, principalmente Dom Cabral, cada família tem que achar o seu modus operandi, mas ele tem algumas bases que têm que ser respeitadas, ou seja, o dinheiro é do pai, não é meu. A empresa é fria e não é família. E tem que ter isso bem claro e falado, a regra é clara. Para mim, na minha visão, a realização do nosso Family Office foi quando a minha sobrinha convidou o Rui Maldaner, que é o Family Office, para ser padrinho de casamento dela. Então, para mim, puta, isso aí tá legal. Ou seja, isso é um baita de um relacionamento. Isso é legal. E é confiança, né? Confiança. Isso é legal. Tu não convida qualquer um para ser teu padrinho de casamento. Então, o padrinho de casamento dela, o civil, foi mas junto de novo, lá. Né? Conhecendo o Rui também. Sim. Mas pensa, né? Ela é de Novo Hamburgo, ela não tinha relação com o Rui, ela é filha do Júlio. E ela foi ter relação no Family Office. Ela conhecia o Rui como o tio Rui, que viu 1 ou 2 vezes. E agora não. Agora é um cara fantástico. O Rui Maldaner é um cara fantástico. Então, assim, eu acho que cada um tem que ter a sua forma, mas ela tem algumas regras a ser seguidas, como essas que a gente acabou criando. Sim. E que tem funcionado, né? Hoje, por exemplo, neste momento, no momento que a gente se preocupa, a gente está construindo uma empresa de 7 mil metros em Quixeramobim, deve ser inaugurada em março, para o calçado. Então, nós vamos para o Nordeste, para o calçado. Nós duplicamos a nossa... Hoje são quantos mil metros quadrados total de plantas? Hoje são 62, vai ser 69 daí. Vai ser 69 mil. Nós temos um prédio alugado, onde nós temos a gente chama de implante na Bahia. Nós atendemos 12 clientes na Bahia. Então, a gente faz a terminação da embalagem lá. E agora nós estamos montando, e falando em primeira mão, nós fechamos o contrato de 8 anos de exclusividade com a linha Todo Dia da Natura. Nós estamos montando um implante em Benevides do Pará. Então, estamos indo para o Pará, agora com a parte da gráfica para o Pará, na cidade de Benevides. Não é à muito toa. orgulho. Então, é muito fruto da nova geração com o mix da velha. Eu brinco que eu tenho muitas vezes a chave para abrir a porta, mas quem trabalha são eles. E tem a chave para abrir a porta. A porta da Luz da Lua foi ele que abriu. Olha aí. Essa foi ele. Mas legal, Marco, legal mesmo. Bom, como eu disse, né, para mim é uma honra poder ouvir
O que, honestamente, eu já sabia, né? Mas acho que é ótimo a gente poder compartilhar aqui com os fãs do nosso Limonada. A gente procura sempre trazer muitos assuntos e a gente sempre, até hoje, todo o nosso foco acabou sendo muito essa questão do consumidor, né? Da gestão de marcas no B2C. E a gente poder, acho que explorar um pouco mais essa questão do B2B, como se agrega valor, é importante, né? Para que a gente possa também trazer esses cases. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que o B2B é totalmente diferente do B2C, né? E na verdade tem pessoas do outro lado. Tem pessoas, tem CPFs, tem seres humanos, tem dúvidas, tem necessidades, tem emoções envolvidas, mesmo sendo um negócio para um outro negócio, não para o consumidor final. E durante muito tempo se imaginou que o marketing de um e de outro eram muito diferentes. E na verdade são muito semelhantes. Que tem mais valor. São muito semelhantes. Para o B2B do que exatamente. E hoje no B2C. Exatamente. Ano passado, numa das aulas, pegando o teu gancho, na Espanha, eu estava fazendo o MBA, só gurizada, né? O vô estava aqui parado. O vô. É horrível. E aí, falando com o professor, né? Aí eu disse para ele exatamente o que tu acabou de repetir, para não ser redundante. As relações humanas vão continuar sendo humanas. E eu acredito que elas vão ganhar uma força de um ponto para cá, porque o pessoal vai ficar tão frio que quando tiver o calor do olhar, vai revigorar. Aí eu falei com ele um pouquinho, no outro dia ele me procurou e disse, tu abre a aula amanhã? Olha aí. Eu disse, eu posso abrir, só me diz o que tu quer que eu fale. O que eu tenho que falar agora? Só fala o que tu me falou, porque essa gurizada aí só quer saber de informática, que o AI vai resolver o mundo. Eu disse, muito fácil. Então, ele me deu 15 minutos, abri aula no MBA na Espanha, falando sobre isso. Fiquei todo... Que legal. Mas é bem na tua linha de raciocínio, concordo 100%, Felipe. Perfeito, que bom. Não vai morrer relacionamento. Bom, eu acho que, cara, a gente podia ficar aqui até amanhã de manhã, né? Nossa. Mas eu sei que tem um pão de milho do Fowler esperando pelo Marco. Pão de milho. Claro, né, cara? Dia de gravação hoje é segunda-feira e o Marco antes ele confessou que segunda-feira é o dia do pão de milho. O dia sagrado. Pior que é verdade. Revelei um segredo. Melhor pão do mundo. É verdade. Não, e é verdade mesmo. E o jeito de fazer ele na grelha com azeite de oliva, então é o melhor de todos. Isso é verdade. Não fala isso que dá fome, hein, cara? É muito bom, muito bom. Mas, Marco, muito obrigado. A gente vai pro nosso finalmente aqui e no final a gente sempre tem a questão das dicas, né? Puxa. E aí vamos começar com o Felipe, enquanto que tu já vai pensando na tua. Eu sei que tu lê bastante também, que tu tem bastante dica possível, mas vamos abrir esse nosso round aí com o Felipe aí. Esse livro aqui já foi falado no programa, pelo Christian, inclusive, naquele programa que a gente citou aqui. Um dos livros que estava emprestado para ele. Depois de 3 anos ele me devolveu. Obrigado, Christian. Achei que eu tinha perdido o livro. Os Inovadores, tá? Ele conta a história de várias personalidades que foram inovadores à sua época, né? Desde tempos bem antigos até tempos mais recentes, né? Inclusive está na capa o Steve Jobs e o Bill Gates. E ele fala um pouco sobre como a revolução digital aconteceu, né? Desde o início, né? Desde a invenção lá do computador e chegando aos dias de hoje. E é bem interessante porque mostra o que precisa ter para haver a inovação, né? E a gente comentou já em algum outro lugar aqui desse programa que a gente imagina o inovador aquele cara solitário dentro de uma garagem sozinho fazendo as coisas, quando isso não é verdade, né? Esse é um processo, é uma parte do processo, mas precisa ter outras partes que se combinam para a coisa ter sucesso, né? E entre elas não é só o criador inicial, mas é um bom engenheiro que vai possibilitar aquela invenção, né, ser possível de ser realizada, e um bom comercial, né, que vai conseguir exatamente colocar aquilo ali talvez no mercado que é mais interessante para a expansão. E a inovação se dá dessa forma, através da combinação de pessoas, nunca da solidão das ideias. Então a minha dica de leitura é Os Inovadores. Muito bem. Rapidinho sobre inovação, nós temos um WhatsApp interno, uma linha chamada Conecta, denominada por nós, onde nós estamos criando um movimento que é liderado hoje pelo Carlos Schmidt. Nós somos 1000 inovadores hoje. Olha aí. Todos da empresa são inovadores. Eu tinha criado, há uns 4 anos atrás, 2 grupos de inovação. Os poluídos e os não poluídos. Os poluídos seria a minha geração. E os não poluídos foram 15 jovens que a gente selecionou para isso. Não funcionou. Agora a gente está no trabalho que eu acredito que vai ter muito mais chance de funcionar, onde vão ser os 1000 inovadores. Olha só. Pelo Grupo Conecta. Legal, então, pegando nessa linha aí, hoje todos são inovadores, né? Na sua forma. Legal. E aí se cria usando uma tecnologia que normalmente o pessoal usa os grupos de WhatsApp para estar só enviando coisa de política, fofoca, de pornografia, enfim, e usa para um fim
que é ultra positivo, né? Exato. Muito bom. É uma linha interna nossa, né? Um programa, uma plataforma só de trabalho, né? Então, tudo que acontece na empresa hoje passa pelo Conect. Muito Então, legal. a gente primeiro trabalhou com ela 2-3 anos e agora a gente está lançando essa parte de inovação. A minha dica hoje ela é de bebida. Olha aí. Eu tô inovando, né? Uma hora é dica de turismo, outra hora é dica de bebida. Gostei. Claro, Como uma claro. bebida. Voltou de férias? Manda. Exato. Nós temos aqui 2 caras que gostam de uísque tanto quanto eu. Né? Eu sei que o Marco também é um cara que gosta. Opa. É do time também. É do time também, mas o Felipe é das feras, tá? É profissional. É das feras. não exagera. Então eu quero ver se ele curte esse. Esse eu provei recentemente, tem cerca de um mês agora, que é o Ardbeg. Ah, sim. Clássico de Ayla. É isso aí. Clássico de Ayla. É isso aí. Ele é ingrediente do melhor whisky considerado um dos melhores whiskies do mundo. Tu sabia disso? Sim. Tá vendo? É difícil pegar ele, cara. Tu sabe, é difícil isso. Tu sabe quem é dono da Ardbeg? Não. Grupo LVMH. Cara, da Louis Vuitton. Grupo dono da Tiffany, da isso aí. Chandon. O maior É uma grupo de das- moda do mundo. Exatamente. Não sabia disso. Não sabia disso. Mas esse é um whisky escocês, né? Isso. E vale a pena. Depois a gente bota também lá na nossa bio, nosso link a gente vai colocar lá, que é o Show. Ardbeg. Mas eu não posso deixar passar. Sabe onde é que foi desenvolvido todas as amostras das embalagens da LVMH Chandon do mundo? Aqui a 1000 metros de ti, na Box Springs. Que Junto legal com os isso. franceses. E as 18 amostras que foram para o mundo, para as 18 gráficas começarem a produção, saíram daqui de Campo Bom. E isso foi uma aproximação pela Casa Chandon aqui do Brasil. Daí. Exatamente. Que show isso. Exatamente. legal. Que Então, legal. Muito só legal. convido deixar. Posso dar minha dica? Deve? Claro. Vencedores por Opção, livro. É um livro muito interessante. Como construir empresas em tempos tumultuados. Tempos tumultuados a gente tem, né? Então, mas esse seria minha dica. Vencedoras por opção. Jim Collins. Ah, Boa. Jim Collins. Boa. Clássico, já voltou aqui algumas vezes, né? É o cara que começou a falar das empresas, aquelas feitas para durar, e aí depois ele disse, né, daí por Vou que estudar que... uma- Pera, por que que os abençoados caem, né? É. Fazendo a tradução, Aham. que era Why the Mighty Fall. Olha, mano. Esse eu não li ainda. Vencedores por opção. Capitalismo consciente também não era dele? Não, o capitalismo consciente é do fundador da... Como é que é o nome da rede que a Amazon comprou? Da Whole Foods. Whole Foods. Fundador da Whole Um Foods. livro, que eu Market. gosto, um livro que eu gosto muito também, É. Capitalismo Capitalismo Consciente, mas é Consciente. mais antigo já. É. Esse É. aqui é fresquinho. Mas sabe Bem que é legal. bom de vez em quando sabe algumas coisas que são mais de trás. Eu dei uma dica, né? Do Estrada do... Da Estrada do Futuro, Estrada do que, Futuro era, do Bill Gates. que é do Bill Gates, de 91, né? 91. Não, eu ainda vou fazer isso. Eu vou selecionar os melhores livros que eu li e vou fazer um ano só relendo os livros que eu... Vale que a pena. Eu acho que é até mais legal. porque tudo é uma questão de percepção. Muda totalmente. Do teu momento, né? Exatamente. Vale muito a pena. Mas enfim, Marco, mais uma vez, muito obrigado. Nada. Obrigado mesmo. Foi muito bom escutar as histórias reais e verdadeiras do Grupo Boxprint, né? Nós aqui do nosso Limonada estamos sempre à disposição também, né? Sim. De vocês. Felipe, mais obrigado. Obrigado, Evogo, que está sempre nos apoiando aqui. Obrigado a Play pela estrutura incrível que a gente tem. E ao Rafa Salib com aquele blues que está rolando no fundo aí para todo mundo, né? Que já é nosso padrão, nossa assinatura de programa. Feito? Até a nossa próxima gravação. Até. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Roots run to the ocean and the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody should bury me. Brooks run into the ocean and the ocean